Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Neste primeiro vídeo vou mostrar pra vocês, mostrar e contar, né? Como foi a minha trajetória no meu intercâmbio. Sejam muito bem-vindos e bora lá! O assunto de hoje é sobre intercâmbio. É um assunto bastante relevante, era um sonho que eu tinha e acredito que é um sonho de muita gente que está assistindo esse vídeo aqui no canal. Então eu vou contar um pouco para vocês de como foi a minha experiência e como foi o meu planejamento até realizar este sonho. Eu tinha esse sonho há muito tempo atrás, consegui realizar o meu intercâmbio em 2017, mas tudo começou um ano antes. Em 2016, em meados de agosto, eu decidi que eu iria fazer um intercâmbio e para isso precisei, né, de muito planejamento e muita organização para poder fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Hoje em dia não é mais uma dificuldade tão grande para você realizar um intercâmbio, dadas as possibilidades que você tem, seja com bolsas de estudo, seja você fazendo um financiamento para poder realizar o intercâmbio, ou até mesmo você guardando mesmo dinheiro a médio, longo prazo para você poder realizar este sonho. O primeiro passo que eu fiz em 2016, quando eu decidi fazer o intercâmbio, era saber qual lugar eu iria fazer o intercâmbio, porque existem diversas possibilidades, diversas alternativas e acredito que depende muito do gosto da pessoa e dos objetivos mesmo que a pessoa quer dentro do intercâmbio. O meu foco mesmo era estudar inglês e viver uma experiência morando no Canadá com o foco inicial mesmo é morando com uma família mesmo, para poder ver como que era o dia a dia. Então, eu busquei países, né, cidades cuja língua fosse o inglês. Avaliando diversas opções, eu cheguei em três opções finais, que seria fazer o intercâmbio ou em San Diego, nos Estados Unidos, ou em Sydney, na Austrália, ou em Toronto, no Canadá. Aí eu avaliei o custo-benefício de cada cidade, até porque no meu caso eu tive que fazer todo um planejamento. Eu não fiz intercâmbio com nenhuma bolsa, eu não tive a oportunidade de ter os meus pais custeando minha viagem, nada disso. Eu tive que guardar mês a mês o dinheiro, fechar um pacote mesmo de intercâmbio e ir pagando em parcelas para poder realizar esse sonho. Falando em relação às cidades, quando eu pesquisei em relação a Sydney, na Austrália, eu avaliei muitos pontos, prós e contras dela. Assim, tinha bastante prós, só que o que pesou em não fazer o intercâmbio para mim na Austrália foi porque o preço de uma passagem aérea para lá se tornaria muito caro. Na época eu cheguei a ver e estava em torno de R$ 6.000 ida e volta. Assim, pra mim é caro, eu prefiro pagar o mais barato na passagem e ver outras opções de cidades que sejam mais baratos o aéreo e poder gastar esse dinheiro com outras coisas dentro da viagem como um todo. Apesar da Austrália ter um clima tropical, dizem, né, que é um país que lembra bastante o Brasil, eu acabei descartando mesmo pelo preço da passagem aérea estar fora do meu orçamento. A segunda opção era San Diego, nos Estados Unidos. Um país que eu sempre tive vontade mesmo de conhecer nos Estados Unidos, no geral, estava sendo bem avaliado nas minhas opções, até porque eu fui em diversas feiras de intercâmbio e todas falaram muito bem de San Diego, falam que é uma cidade que realmente recebe os estudantes para fazer intercâmbio e agrega muito positivamente. Mas eu acabei e também tem a questão de ser uma cidade bem litorânea, que tem bastante praia, que também tem um clima bastante agradável, só que eu acabei também descartando porque lá atrás já estava caro o dólar, né? O dólar já estava passando nos R$ 3, na época acho que estava 3,15, 3,20. E para mim isso tornava mais desvantajoso, porque se eu fosse para San Diego, nos Estados Unidos, eu iria gastar muito mais. A passagem aérea poderia não ser tão cara, mas o efeito dólar não ia ser tão propenso para mim, porque eu ia acabar tendo que investir mais na realização deste sonho.
Então eu acabei partindo para o Canadá. Pesquisei, quando eu decidi, que eu falei assim, eu pesquisei, eu falei assim, pode ser o Canadá, pode ser a cidade de Toronto. Eu cheguei a ver algumas cidades alternativas, como Vancouver, como Victoria. Só que, pra mim, Toronto ainda assim era a cidade mais condizente com o que eu queria naquele momento da minha vida. Porque é uma cidade multicultural, é uma cidade que recebe muito bem os estrangeiros, os intercambistas. É uma cidade que não te deixa na mão, as pessoas são bastante receptivas. Estava valendo a pena a relação custo-benefício. Passagem aérea eu achei passagem bem em conta. Eu vou falar sobre passagens em outro vídeo. É... Avaliei a questão das escolas, as opções que tinha, né, disponíveis, e ficou bem aderente ao que eu estava buscando. E o pacote em si, como um todo, não ficou caro. Valeu a pena a relação custo-benefício. Então eu acabei optando em ir estudar em Toronto, no Canadá. E depois que eu fechei, que eu continuei pesquisando bem detalhado sobre a cidade, eu vi que tinha cidades próximas que eu poderia conhecer também nos finais de semana, como Montreal, Ottawa, Quebec, até mesmo Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake, que são, querendo ou não, quando você viaja como intercâmbio, para a maioria das pessoas são férias. Então, você quer também, além de estudar, além de viver aquela cidade, você quer ter a oportunidade de passear, conhecer lugares dentro do lugar que você tá viajando. Então, eu vi que Toronto poderia me dar essas condições, poderia me dar essas oportunidades. Aí eu acabei optando em fazer o intercâmbio em Toronto, no Canadá. Em relação à agência, eu sugiro que você, antes de fechar qualquer pacote de intercâmbio, que você tenha a oportunidade de visitar alguma feira de intercâmbio, porque lá, além de você poder ter a oportunidade de conseguir alguma bolsa, algum desconto, você tem a oportunidade de ver outros modelos de fazer intercâmbio, porque o que é mais conhecido pelas pessoas é fazer o intercâmbio para poder estudar idiomas. Mas você pode também fazer um intercâmbio para você fazer um curso de negócios, você fazer um curso da sua área de profissão. Tem diversos modelos e em uma feira de intercâmbio eles explicam no detalhe quais são essas possibilidades. Você também pode fechar o seu intercâmbio por conta própria, você mesmo indo atrás, você entrando em contato com as escolas para poder fechar o seu curso, depois você entra em contato com as empresas que oferecem hospedagem para você fechar a sua acomodação, seja em casa de família, residência estudantil ou até mesmo em um hotel, hostel, o que você achar melhor. No meu caso, que nem eu falei, eu optei por agência, mas antes de decidir em qual agência fechar, eu visitei mais de uma. Eu visitei algumas próximas ao meu trabalho e outras mais próximas de onde eu moro, aqui na cidade de São Paulo. E assim, foi muito importante porque cada agência me mostrou uma ótica diferente. Cada agência me mostrou prós e contras das mesmas cidades que eu estava procurando, me deram alternativas de outras cidades, outros lugares para fazer o intercâmbio, e isso foi muito importante. E até mesmo porque eu pude enxergar, ter uma noção mesmo da atenção, receptividade da empresa como um todo, porque a agência, ela não é só aquela empresa que você vai fechar seu intercâmbio e vai pagar, seja vista parcelado, e vai intermediar apenas você ir até a escola e te mostrar onde você vai ficar. Não, a agência, ela tem um papel muito importante no pré e também no momento que está acontecendo o intercâmbio. Porque no pré, se você tiver com qualquer medo, dúvida, angústia, tensão, a agência ela tem o papel de te dar um apoio, te mostrar, não, ó, faz isso, faz aquilo, isso tende a ser desse jeito, leva isso, leva aquilo. Quando você chegar lá na cidade, procura por isso. Ela pode sim te dar orientações que serão muito fundamentais no momento que você pisar no novo país que você vai fazer o intercâmbio. E até mesmo quando você estiver já lá na cidade, qualquer problema que você tiver na escola ou na sua casa, na sua hospedagem, por exemplo, eles podem te dar orientação do que você deve fazer, quem você deve procurar nessa situação.
Que nem eu disse, eu visitei algumas agências aqui em São Paulo, mas assim, não tô dizendo que uma é melhor que a outra. Você tem que fechar naquela que você se sente mais confortável. No meu caso, por exemplo, eu visitei Experimento, STB, CI, Egale, várias outras. Só que pra mim, eu gostei mais da CI. Não tô dizendo que todas são espetaculares, é que eu gostei da CI da unidade do Anália Franco. Então é algo muito pessoal, é muito específico de caso para caso. Por isso que eu falei, visitem mais de uma para você descobrir aquela que melhor vai atender às suas necessidades, tá bom? A CI ela foi muito importante para mim porque quando eu pisei lá na CI do Anália Franco, eles me atenderam muito bem, porque eu só fui a primeira pessoa da família a fazer o intercâmbio, então eu precisava de muita informação, precisava me sentir 100% confiante. E isso eles me passaram, me deram toda a atenção, esclareceram minhas dúvidas, me deram todo o suporte, me mostraram outras cidades que eu poderia fazer intercâmbio caso não desse certo fazer em Toronto. Me mostraram opções de escolas, me mostraram opções de hospedagem. Ou seja, eles me deram um leque muito grande para eu ter o meu intercâmbio bem organizado, tendo todo um planejamento. Acabei sim fechando o intercâmbio com a CI, é, em Toronto, no Canadá. Em relação à escola, a cidade de Toronto ela te oferece diversas opções de escola para você poder estudar. Tem desde as escolas pequenas até as escolas maiores. Fechando por agência, na maioria das vezes vão te oferecer escolas maiores para estudar, porque são escolas que têm a capacidade de receber um maior número de intercambistas. No meu caso, me ofereceram as escolas ILSC, Kaplan, CE e, e LAC. O que eu escolhi? Em relação a Kaplan, eu acabei descartando porque o modelo de ensino deles não é tão compatível com o meu. Então é algo que eu já percebi de cara que talvez eu pudesse não me sentir tão confortável. Porque tem uma parte do curso que eles fazem meio que EAD, é por plataforma digital. E eu prefiro ter aquele face to face na hora que eu estou estudando. Então é algo que, pra mim, não sei se seria tão adequado ao jeito mesmo que eu gosto de estudar. Em relação à CE, eu só descartei porque ela não era tão próxima do centro e eu estava buscando sempre uma escola mais próxima do centro para poder se locomover mais fácil entre os lugares, entre os pontos turísticos, entre o lugar que eu ficasse hospedado. A ILAC, eu não optei por eles porque eles só tinham um modelo de curso muito extenso e para mim ia se tornar muito cansativo, até porque eu queria estudar de manhã e conhecer os lugares na parte da tarde. Então eu descartei por conta disso. Já a ILSC, eles têm um modelo de diversos tipos de cursos, diversos tipos de grades de aulas de curso. Por exemplo, eles têm modelo que são 17 horas aulas por semana, 24, 27, 30, isso em 2017. Talvez tenha mudado algumas coisas, né, nesse período aí de 3 a 4 anos, mas vale a pena pesquisar, mas acredito que não tenha mudado muita coisa. Eu optei pelo curso de 24 horas aulas por semana, que era um curso que eu chegava às 9, estudava até meio-dia, que era um curso mais específico, era um curso de que você poderia aprender vocabulário, gramática, listening, reading. É um curso mesmo de inglês. E a parte da tarde eu ainda estudava, da 1 até 2h30, só que era um curso com aulas eletivas. Você, lá na sua grade, você escolhia qual aula você queria fazer. Você poderia fazer uma aula de phrasal verb, você poderia fazer uma aula de música, você poderia fazer uma aula de vocabulário. Você mesmo escolhia qual tipo de aula você queria fazer. O que eu acho da ILSC? Gostei? Sim, eu gostei bastante de estudar na ILSC. É uma escola que recebe estudantes de diversas partes do mundo. Eu estudei com muito asiático. Durante as aulas que eu tive, por exemplo, na aula de manhã só tinha um brasileiro na turma. E na parte da tarde era muito raro você encontrar brasileiro na mesma turma, tá? Gostei bastante da ILSC, excelente infraestrutura, excelentes professores, excelente localização do campus principal.
Assim, no geral, eu gostei. O único ponto negativo que eu falei assim, gente, isso eu não gostei da LSC, é ter que ficar se movimentando de campus. Porque de manhã eu fazia aula no campus principal e na parte da tarde a aula eletiva, na maioria das vezes, era no campus antigo. E isso era ruim, porque a LSC te permite almoçar dentro da unidade, dentro do campus na hora do almoço. Só que adianta almoçar lá e depois ter que sair correndo pro campus antigo. E como eu fiz intercâmbio no mês de maio, para mim acabou se tornando ruim, porque o começo de maio é um mês que ainda chove bastante em Toronto. Então, ter que ficar se locomovendo na chuva, apesar de usar guarda-chuva, é ruim. É bom você ficar no mesmo lugar, não ter que passar por esses perrengues. Mas faz parte. Hoje, se eu fosse fazer intercâmbio novamente, faria LSC? Talvez. Toronto, no Canadá, acredito que em outras cidades também do mundo, existem as escolas pequenas que talvez podem ser melhores no momento que você está fazendo o intercâmbio, seja porque você consegue se interagir melhor com as pessoas e seja mesmo o conteúdo que é oferecido dentro da aula de inglês. Eu acho que pode ser algo mais nativo, porque lá na ILSC eu tive aula com professores que não eram canadenses, eu tive aulas com professores indianos, professores ingleses, eu tive aula até com um professor brasileiro dentro da ILSC. Então isso você tem que avaliar, tá? Quando você vai fechar o seu intercâmbio. Então eu fecharia talvez com uma escola menor. Falam muito bem da ILAC. Eu não posso afirmar porque eu não cheguei a pesquisar a fundo, mas falam muito bem dessa escola. Então é algo que você pode avaliar na hora que você fecha seu intercâmbio. Não estou dizendo que você não feche com a LSC. É muito boa, mas avalie, compare com outras opções também antes de fechar, tomar sua decisão. Em relação à hospedagem, eu acabei optando por fechar Host Family. Eles me ofereceram Host Family, residência estudantil ou hotel. Hotel ficaria muito caro, ficaria muito fora do meu orçamento. Residência estudantil é bom, só que é só para você ir dormir. Se qualquer tipo de refeição, você que tem que fazer. Não vai ter ninguém lá que vai preparar para você. Você vai ter que se virar, vai ter que ir no mercado, vai ter que comprar, vai ter que fazer, guardar seus mantimentos. Eu não queria ter essa dor de cabeça, ter todo esse trabalhão. E eu queria mesmo viver a experiência de morar com uma família no Canadá. Optei sim por Host Family. Quando a gente fala em Host Family, eu vou dizer de Toronto, é muito difícil você encontrar uma família canadense que vai te receber. Na maioria das vezes, são famílias imigrantes que te recebem, porque o Canadá já tem essa cultura de receber os estudantes. Então, como forma de renda, essas famílias acabam recebendo esses estudantes. No meu caso, eu só fiquei sabendo qual família iria me receber uma semana antes do meu embarque para Toronto. Eu estava mega ansioso, mas calhou que eu fui recebido por uma família filipina. Conheci diversas pessoas, diversos estudantes, né, no meu intercâmbio que também se hospedaram com famílias filipinas, famílias italianas, famílias indianas. Eu acabei ficando com uma família filipina. Quando eu cheguei no aeroporto, o pai e a mãe, né, host father e a host mother, estavam me esperando no aeroporto porque eu fechei no meu pacote o transfer junto. Eles me buscaram, no começo eu estava mega ansioso, nem conseguia falar direito, parecia que eu nem sabia inglês. Mas eles me receberam super bem, muito atencioso. Já de cara gostei da cidade. Quando eles começaram a pegar a estrada, né, do aeroporto até a casa, eu já falei assim, gente, eu tô em outro país, é uma realidade totalmente diferente. Mas eles começaram a conversar comigo para poder quebrar o gelo. Quando eu cheguei na casa, calhou que eles até me ofereceram um almoço, tudo mais. Isso não estava incluso no meu pacote era só café da manhã e jantar. Mas como eu cheguei num domingo, eles também me ofereceram almoço. E calhou que tinha uma outra estudante dentro da casa já, que era uma mexicana. E assim, eu e ela a gente teve uma didática muito boa, nos demos super bem. A gente ia junto pra escola, às vezes a gente fazia alguns passeios juntos. E isso foi fundamental até mesmo pra gente poder praticar o idioma. Eu gostei bastante de ficar com a Host Family porque todas as noites era de praxe. Desde, por exemplo, chegasse alguma noite e falasse hoje eu não vou jantar em casa, aí beleza. Mas todas as noites que eu jantava em casa, a gente ficava cerca de 2, 3 horas conversando em inglês, falando de como que foi o dia, praticando mesmo. Eles nos corrigiam a nossa pronúncia e isso foi fundamental mesmo para poder ter um suporte de quem já mora mais tempo no Canadá. E no caso deles, eles já moravam na época há 17 anos no Canadá. Então tem uma bagagem muito grande mesmo do inglês.
E isso foi bastante bacana, assim. Era uma família que tinha um pai, a mãe, eles tinham duas filhas, só que as duas filhas a gente não se comunicou. Eu quase nunca vi elas na casa. Eu gostei bastante, o café da manhã era muito bom, a janta era muito boa também. Calhou que eu não paguei almoço, mas como a mexicana ela pagava. E assim, no Canadá eles não têm muito hábito de almoçar, pelo menos os estudantes. É levar um lanche e come o lanche na hora do almoço. E calhava que eles sempre preparavam o lanche pra mexicana e também preparavam o lanche pra mim. Eu digo que foi sorte? Talvez. Mas, assim, no geral, eu gostei bastante. Eu super recomendo você ficar em Host Family. É uma experiência espetacular. Você só vai agregar na sua vida. Até hoje eu mantenho um contato com os meus pais, a Lisa e o Ray. E eu acho que isso te ajuda a se tornar mais independente, porque é um amadurecimento na sua vida, é algo que só você vive. Assim, aquele momento que você chega da escola, você tem um contato com os pais, você tem o seu quarto, o seu canto lá. E assim, é aquela rotina que você vai vivendo, vai aprendendo. E assim, só tem a agregar na sua vida, pesquise bastante. Tem pessoas que talvez, pelo estilo de vida, não gostem de ficar em host family, mas é algo que você tem que avaliar. Pesquisa bastante, eu recomendo, tem bastante prós. Em relação a pontos negativos, olha, eu não tenho nenhum. Talvez as pessoas falem, mas o bairro que você ficou, talvez pode ser o seu ponto negativo. Pra mim não foi, porque assim, o bairro que eu fiquei era Scarborough. E assim, é praticamente a última estação de uma das linhas de metrô. Pra mim não é nenhum problema. Para eu que moro na zona leste de São Paulo, não tenho nenhum problema em relação a isso. O que acontece? Tinha casa muito próximo, tinha um ponto de ônibus, pegava um ônibus que me deixava no metrô e do metrô ia pra escola. Não vejo assim problema nenhum em relação a isso. E assim, vai de estilo de vida, vai do que você está buscando. Mais uma vez, pesquise bastante antes de fechar, que eu tenho certeza que você vai fazer o intercâmbio dos seus sonhos e torço para que tudo dê certo. Nos próximos vídeos do canal, eu vou estar entrando em mais detalhes de cidades para você conhecer, de diversos assim, pontos importantes do planejamento do seu intercâmbio, em relação a passagens aéreas, que querendo ou não faz parte mesmo do intercâmbio, como foi passear pelas cidades vizinhas, por qual agência eu fechei os meus passeios dentro do Canadá, o que eu recomendo que você deve levar. Tudo isso você vai poder ver nos próximos vídeos deste canal. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like para poder ajudar a incentivar o meu canal. Se puder, se inscreva, ativa o sininho, porque todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, você vai ser avisado. Beleza? Até a próxima. Fui!